Eu quero iniciar essa conversa cometendo um sincericídio. Calma, é sincericídio, não homicídio. Hashtag paz aí. Eu quero confessar a vocês que eu pedi à inteligência artificial para me sugerir um tema engajante para dar início à palestra do TEDx Sudesc. Pois é, no TCC não pode, né, professor? Aqui pode. Bom, como era de se esperar, ela me respondeu com algumas sugestões. Me disse que eu poderia usar dados estatísticos impactantes sobre déficit de atenção ou aumento de ansiedade. Disse também que eu podia fazer uma pergunta instigante que levasse as pessoas a refletir sobre o uso excessivo das telas. Sugeriu ainda que eu contasse uma história pessoal com apelo emocional. A gente sabe que, com exceção do Jarra, professor de matemática, nem coração tem, isso não daria certo. Por fim, disse que se nada disso fosse suficiente, eu poderia fazer uma dancinha ao estilo TikTok com a música A Docica, do Beto Barbosa. Para quem riu, é tão vintage quanto a minha IA, né? Se identificou, é tão vintage quanto a minha IA. Está lá na década de 80 ainda, né? Mas, enfim, eu acho que o TikTok seria disruptivo, mas a humilhação seria muito maior, então eu estou descartando essa hipótese também. Eu tenho para vocês uma proposta diferente, mais desafiadora, eu confesso, mas certamente mais genuína. Eu proponho a vocês escolher, de forma consciente, sustentar sua atenção pelos próximos 10 minutos. Talvez alguém aqui considere essa proposta, esse desafio, fácil e simplista, mas acredite, não é. Segundo Gloria Mark, pesquisadora da Universidade da Califórnia em Irvine, ela que pesquisa o tema da atenção há 20 anos, sendo autora do livro Poder da Atenção, nossa capacidade de manter a concentração em uma só tela declinou de 2,5 minutos em 2004 para menos de 1 minuto em 2021. Pensa comigo, quanto tempo hoje você consegue manter a sua atenção em uma única ideia, em uma única pessoa, em uma única cena? Quanto tempo hoje você consegue manter o foco no que está acontecendo agora, no presente? O que tem de verdade sequestrado a sua atenção? Atenção, senhores e senhoras, ela é uma habilidade, portanto, ela pode ser treinada, regulada ou fragmentada. E aqui está a objeção. Hoje, de posse de um smartphone na mão, estamos mergulhados em um mundo que tem como moeda de troca o engajamento. De preferência, sem nenhum esforço cognitivo, oferecendo distrações como em um circo e inundando nosso cérebro com dopamina barata. Que ninguém se engane, esse não é um processo orgânico. Ele tem métrica. Está a serviço do capitalismo da vigilância. Esse é um termo criado pela filósofa, doutora em psicologia social e professora de Harvard, Shoshana Zuboff. Segundo ela, o capitalismo da vigilância é um negócio que prevê e gerencia o nosso comportamento. Faz isso a partir de dados estatísticos coletados muitas vezes de uma forma não muito ética, mas principalmente com conceitos da psicologia e da neurociência cognitiva e comportamental. As curtidas que garantem nossa aprovação social, a rolagem infinita que evita com que eu tenha que escolher se eu permaneço conectado, as inúmeras notificações diárias que exploram minha necessidade social de pertencimento, os vídeos cada vez mais curtos que me mantêm no looping da expectativa e o reforço intermitente que ativa o circuito dopaminérgico da recompensa e potencializa meus desejos, são uma estratégia desenhada para fragmentar a nossa atenção e nos conduzir à ignorância programada. Te acalma, te acalma. Sinceramente, muita gente aqui nesse lugar tem consciência disso. Mas tal qual a metáfora do sapo na panela,
que não reage à água aquecendo, porque esse calor não é uma ameaça súbita, nós também não reagimos. Como diria Darwin, nos adaptamos. Já que a adaptação é uma característica, é uma especialidade do cérebro humano. Nesse caso, com um detalhe, sem necessariamente fazer juízo de valor dessa nossa adaptação. Ou seja, escolhemos não interromper esse fluxo adoecedor de estímulos. Infelizmente, essa não é uma figura de linguagem. O termo adoecedor utilizado aqui já é uma realidade que invade os consultórios dos profissionais de saúde mental. A FOMO, ou Fears of Missing Out, traduzido como medo de ficar de fora, e a Information Overload, que é um estágio de exaustão mental causado pelo excesso de informações, contribuem para o aumento do número de casos de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e comportamento compulsivo. Para quem já reconhece ou vivencia essa realidade como essa mudança comportamental como um problema, eu sugiro a leitura do livro Geração Ansiosa, do psicólogo social Jonathan Haidt. Nesse livro, ele traz um alerta claro, baseado em dados, sobre o impacto dos smartphones na saúde mental das novas gerações. Mas veja, esse não é um manifesto contra o smartphone, contra a IA, contra as redes sociais ou contra qualquer outra inovação tecnológica. Mas sim, um convite para a gente repensar a forma como a gente se relaciona com elas. Isso significa que eu posso aprender a nadar com a correnteza e surfar nas ondas, ou eu posso me permitir afogar no oceano de informações. Um contraponto positivo relacionado às tecnologias é a ressonância magnética funcional, uma técnica de neuroimagem que identifica, que mapeia todo o nosso cérebro a partir da identificação de variações do fluxo de sangue no cérebro, contribuindo para que a neurociência evolua na sua missão de desvendar os mistérios do cérebro humano. Com base em evidências científicas proporcionadas por tecnologias como essa, eu gostaria de sugerir uma prática que tem mais benefícios que Ritalina, Venvance, Sadol, Mertiolate ou Meprazol. Todos esses juntos para combater a fragmentação da atenção. Essa prática secular é a leitura profunda. Segundo Marianne Wolf, psicóloga cognitiva e professora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a leitura é profunda quando ela é lenta, crítica, ativa, reflexiva. O que nada tem a ver com a leitura rápida e superficial desse mundo digital hiperconectado. Uma analogia que cabe bem aqui para explicar a diferença entre algo superficial e profundo é que existe entre o mapa e a viagem. Com o mapa eu tenho informações sobre rotas e lugares, mas é a viagem que te permite explorar cada detalhe do caminho, cada experiência no tempo e no espaço em que elas ocorrem. Agora, talvez alguém aqui esteja questionando a minha proposta, até porque é algo que já está posto há tanto tempo e é acessível a todo mundo. O que contraria a lógica do marketing digital, que estaria lhe oferecendo agora foco e concentração com base em uma nova droga sintética capaz de silenciar suas conversas internas em minutos. Ou um método transformador baseado em alguma cultura ancestral que lhe garanta paz interior em 5 passos. Mas acredite, a leitura profunda, crítica, reflexiva, te oferece muito mais do que enriquecimento do seu vocabulário.
Quem diz isso a vocês é um professor de matemática, doutor em engenharia, que até bem pouco tempo antes da pandemia nunca havia terminado de ler um livro sequer. Naquele tempo, minhas relações pessoais eram marcadas por impulsividade, desregulação emocional e uma desconexão total da ideia de produzir um projeto de vida significativo. A terapia, mas também a leitura mudaram minha forma de ver, entender e reagir ao mundo. Quem transforma a leitura em um hábito, desenvolve inteligência social e empatia a partir das histórias de vida dos personagens. Quem lê exercita a imaginação e a criatividade, construindo cenários a partir da reciclagem das suas próprias vivências. Quem lê exercita a memória de longo prazo, pois se propõe a recuperar contextos lidos em outros momentos. Quem lê percebe que a vida é complexa e que precisa de tempo para ser compreendida, exercitando assim a nossa autorregulação, que é a capacidade de gerenciar as emoções, controlar os impulsos e manter o propósito. Por fim, quem lê percebe que só é possível aproveitar aquela narrativa se eu estiver atento a uma única coisa, que é a história presente do livro, exercitando assim minha atenção sustentada. Agora, se o hábito da leitura profunda traz tantos benefícios para o cérebro, e em particular para a atenção, por que é que os resultados da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil indicam que, na série histórica, o percentual de não leitores é maior que a de leitores? Por que é que nós perdemos 6,7 milhões de leitores entre 2019 e 2024? Por quê? Os livros mais vendidos no Brasil em 2025 são livros para colorir da coleção Bob Goods. Talvez porque, senhores e senhoras, a leitura não faz parte da arquitetura original do cérebro. Não nascemos com esse drive instalado. Na verdade, o cérebro recruta e conecta áreas que evoluíram para outras funções. Isso acontece porque a leitura é uma invenção cultural. E, nesse caso, o cérebro precisa se adaptar à complexidade e ao esforço cognitivo exigido por ela. Pois é, está aí o segredo. A leitura tira o cérebro da sua zona de conforto, permitindo que ele evolua em pensamento crítico, memória e atenção. Agora, sendo bem pragmático, matemático, pragmático, apesar desse meu entusiasmo, muitas vezes não é de razões que as pessoas precisam para acreditar que algo tão acessível quanto a leitura possa ser parte da cura para a epidemia da fragmentação da atenção. Por isso, concordando com Ferreira Goulart, que dizia que a arte existe porque a vida não basta, deixo vocês com a poesia do poeta gaúcho Mário Quintana. Abre aspas. Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros, estes, só mudam as pessoas. Fecha aspas.